essa mensagem ela já vem comigo já desde o ano passado. Aí eu deitava, eu sonhava, desde novembro, irmãos. E, meu Deus, eu não estou entendendo. Aí eu comecei a escrever, eu escrevi uns 3 cadernos sobre isso. Uns 3 cadernos. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer um resumo para entender até onde Deus quer, né, que a gente chegue. Aí eu também comprei essa blusa aqui, né, em novembro. Aí eu falei, só vou botar essa blusa quando eu tiver uma oportunidade de pregar. Desde novembro, lá na Tijuca, eu estava trabalhando lá na Tijuca, eu comprei no camelô, né? Aí eu falei, não, só vou guardar, só vou botar quando for para Jesus. Né? Aí depois eu uso direito, mas a primeira vez tem que ser uma vez que eu tiver alguma oportunidade de pregar a palavra de Deus. Então, a palavra do filho pródigo, irmãos, eu vou falar um pouco assim. Jesus, ele frequentemente, ele usava parábolas, né? E a parábola, ela é um recurso didático em os ensinamentos de Jesus. As histórias de Jesus ilustram princípios morais e valores universais, certo? Além de desafiar a mentalidade daquela época, né? Trazer também novas perspectivas para aquelas pessoas. Como assim, irmã Deise? Por quê? As pessoas tinham uma dúvida. Eu estou com uma dúvida a respeito de um assunto. Como assim? Deixa eu lembrar aqui, né, que eu ia falar. Estou nervosa mesmo, né? Realmente, né? Jesus falava assim, o seu próximo, né? Vamos falar sobre o seu próximo. Aí a pessoa perguntava assim, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo, Jesus? Aí Jesus explicava. Aí ele vinha com a parábola. Aí ele falou, né, do samaritano, ele falou do sacerdote, do levita, do homem caído, no meio do caminho. Quem você é nessa parábola? Aí você, eu sou o sacerdote. Eu sou o levita. Cada um se enquadrava dentro daquela parábola. E por que Jesus começou a contar a parábola do filho pródigo? O que aconteceu para que Jesus iniciasse esta parábola? O motivo real dessa parábola do filho pródigo, ela se encontra nos versículos 1 e 2 de Lucas, capítulo 15. O versículo 1 e 2 fala assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então vamos falar um pouquinho sobre os personagens desta parábola. O pai, aqui na parábola, é Jesus. O filho pródigo, aquele que saiu de casa, representa os publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Eles eram judeus e trabalhavam para os romanos. Só que eles chegavam a uma residência, aí a pessoa devia lá 2 moedas de prata, era o seu imposto. Aí eles cobravam 4. Eles sempre cobravam a mais, extorquindo o seu próprio povo. Então eles eram odiados pela população. Esses são os publicanos. E também tem os pecadores. Quem eram os pecadores ali nessa história? Eram os ladrões, né? Os bandidinhos, os viciados, as prostitutas. Era esse povo que Jesus gostava de andar. Era esse povo que Jesus gostava de parar para conversar. Também tem o filho mais velho, né? Então aqui nessa parábola, ele representa quem? Os fariseus. Os fariseus são aqueles que estão lá no versículo de número 2, que eu li aqui, né? Que murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, aí estão todos os personagens, né, que
fazem parte da parábola do filho pródigo. Então, agora a partir do versículo 11, eu vou ler até o 13. E diz assim: E Jesus disse ainda: Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecados e desperdiçou tudo o que tinha. Então, irmãos, ele saiu realmente, ele pegou a sua herança, mas teve consequências. E diz assim a Bíblia: o rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E este o mandou para uma fazenda, para sua fazenda, a fim de tratar dos porcos. E ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, irmãos, quando nós falamos a respeito desse jovem, desse rapaz, dessa atitude que ele teve de pedir a sua herança, nós sempre vamos dizer o quê? Esse rapaz, ele não respeitou seu pai, ele desonrou seu pai, né? E é isso mesmo que ele fez. Ele foi uma desonra que ele levou ali para o seu pai, quando ele pede a sua herança antecipadamente, porque não se dava a herança com o pai vivo. A herança é quando seu pai morre, aí você tem todo o direito de pegar a sua herança, mas com seu pai vivo, você está dizendo: pai, o senhor já morreu, me dá logo minha parte, né? Então, e quando ele vai para aquela terra, o que acontece um tempo depois? Ele perde todos os seus bens, né? Ele gasta tudo na farra, com mulheres, bebedeira, mas chega um dia, acabou a euforia, acabou a alegria, né? A riqueza foi embora, e agora ele procura um emprego. E qual o emprego que ele consegue? Vai cuidar de porcos, vai cuidar dos porcos. Algo que para o judeu era algo assim que não podia nem se imaginar, chegar perto de um porco, que dirá cuidar do porco. Então era uma desonra. Então, quando ele está ali naquele chiqueiro, ele cai em si, né? Porque ele não tinha o que comer. Então, nesse momento, acontece o arrependimento. Vem um arrependimento à vida dele. No versículo 17. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus, contra o Senhor, já não mereço mais ser chamado seu filho. Irmãos, o filho que saiu, ele conhecia o pai que tinha, por isso ele decide voltar. Ele estava lá naquele chiqueiro e ele lembra da casa do pai. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha assim: ele não deveria ter voltado, ele não merecia nada. Mas quando a gente conhece o pai que tem, você sabe a recepção que você vai ter, né? E o filho mais moço aqui, ele plantou naquele momento o arrependimento. Ele sabia, ele tinha certeza
que o pai o perdoaria. A gente pensa assim, mas ele errou, ele desrespeitou. É verdade. Mas ele conhecia lá no profundo o coração daquele pai. Ele sabia o quanto aquele pai era amoroso. E ele vem pelo caminho, ele sai daquele chiqueiro. E eu não sei como é que ele chegou na casa dele, irmão, porque ele está em outro país. Eu não sei se ele foi de cavalo, de charrete, se ele foi andando. Eu sei que ele chegou. Não sei quantos dias levou para ele chegar, mas ele chegou. E eu imagino assim, que ele foi pelo caminho, ele foi ensaiando. Eu vou chegar lá na casa do meu pai e vou falar, pai, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e por que isso, e por que daquilo? E ele foi ensaiando. Mas quando ele chega diante do pai, que ele fala assim, pai, pequei. Irmãos, eu imagino, que eu entendi assim, que ele não conseguiu nem terminar a frase. Por quê? Porque Deus, o Pai, Ele não quer saber o porquê que você saiu. Ele não quer saber o porquê, Ele não quer saber o que você fez lá fora. Ele só quer saber de uma coisa: você se arrependeu? Só basta isso. Pai, pequei, acabou. E o Pai, no seu infinito amor, diz assim, então, saiu dali, voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do seu filho, correu, abraçou, beijou. Aí ele fala, pai, pequei. Mas veja o versículo 22. Imediatamente, olha o que o pai faz. O pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, e ponham o anel. Então o pai, quando ele pega aquele filho, a primeira coisa que ele faz, irmão, diz que ele correu, ele ficava todos os dias ali, esperando, ele ficava naquela expectativa. O pai todos os dias chegava, eu vou esperar o meu filho. Sabe por que ele fazia isso, irmão? Por que ele ficava esperando o filho? Porque o pai também conhece o filho que tem. O pai sabe quem você é. Ele sabia que no momento de aperto, aquele jovem não ia suportar. E ele ficava ali naquela expectativa. Todos os dias ele estava aguardando o filho dele voltar. E quando chega esse dia que o filho aparece lá longe, ele vai até o seu filho. E ali, antes mesmo que ele adentrasse, na sua propriedade, ele limpa aquele rapaz, ele tira aquele cheiro de chiqueiro, ele dá aquele banho no seu filho, ele coloca ali uma túnica colorida, bonita no seu filho. Ele tira tudo aquilo que era do mundo. Ele dá aquele banho no seu filho, ele coloca o anel no seu filho, que significa que ele está dizendo, meu filho, você vai entrar aqui, mas você vai entrar com autoridade. Ele manda colocar um sapato nos pés do seu filho, porque da porta para dentro, só os empregados, só os escravos andavam descalços. Você não é escravo, você é filho. Então você vai entrar com autoridade. Você vai entrar com a roupa de filho do dono. Você tem que entender que você é amado. E que você não vai entrar aqui como um dos meus trabalhadores. Entendeu, irmãos? É algo assim incrível. O amor que esse pai demonstrou por esse filho. Mas aí, de repente, quem chega? Para falar dele, tem que beber água, irmãos. Para falar desse moço, tem que tomar uma água, porque é complicado. Aí o filho mais velho, chegou o filho mais velho, Sandra. Aí ele fala assim, enquanto isso,
o filho mais velho que estava no campo, quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o quê? Um empregado e perguntou ao empregado, né, o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho, olha o que diz a palavra de Deus, irmão. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta, e o Senhor manda matar um bezerro gordo. Vamos entender a mente desse filho, né? O que ele está dizendo? Ele fala assim, ó. A primeira coisa que ele faz quando ele chega, ele chama um empregado. Quer dizer, você está na sua casa, tem uma festa na sua casa, você chega na porta e você chama um empregado. Você não fala com seu pai: o que está acontecendo? Não, ele vai ao empregado, né? Porque eles tinham anotado aqui para não esquecer. Então o empregado fala, né, o que estava acontecendo. Ele se indignou e não queria entrar. Foi necessário o pai sair para falar com ele e procurava conciliá-lo. Então a palavra indignação é usada para descrever um sentimento forte de desaprovação ou raiva diante de uma injustiça, indignidade ou ofensa. Veja o sentimento dele. Ele ficou ofendido porque o irmão voltou para casa. Então, quando uma pessoa se sente indignada, ela está expressando um forte descontentamento ou repúdio diante de uma situação que considera inaceitável e intolerável. Então, e esses sentimentos a gente vê no versículo 29, né? Ele fala assim: há tantos anos que te sirvo, sem transgredir uma ordem tua, nem um cabritinho magro o Senhor nunca me deu, nem um magrinho. E ele ainda fala assim, ó, a parte mais complicada que ele fala: porém, esse teu filho. Quando ele fala esse teu filho, ele está afirmando que aquele jovem não era irmão dele. É teu filho, mas não é meu irmão. Então, se ele não é meu irmão, o Senhor também não é meu pai. É isso, né? A situação desse homem: o Senhor também não é meu pai. E foi o que os fariseus falaram para Jesus: este homem, ele está contando para Jesus, este aí come com pecadores. E ele falou para o pai: este seu filho é um pecador, e o Senhor está comendo com ele. É a mesma palavra, irmãos, dos fariseus, né? É uma síndrome dos fariseus. Este come com pecadores, né? Porque os fariseus, eles eram extremamente escrupulosos sobre a letra da lei. Nós nunca transgredimos, nunca erramos. Nós somos super, hiper espirituais, né? Então, esse jovem, esse filho mais velho, ele mostra o caráter dos fariseus. Se o Senhor recebe de teu filho, eu não aceito, pois não me sento na mesa para comer com pecadores. Que situação, né? Então, o pai conhece o filho que tem. O pai te conhece.
né? Porque aquele homem, esse filho mais velho, ele era uma espécie assim, de praga, né? Ele disseminava pelos cantos com os empregados, por isso que ele vai direto ao empregado, porque ele era um murmurador. Porque o meu pai é isso, porque o meu pai é aquilo. Ele ia disseminando, né? Aquela sensação, aquela toxicidade dele por todos os empregados naquela casa. Por isso que ele vai direto ao empregado, para saber o que está acontecendo aí. Entende? Então, o descontentamento dele se espalhava por toda a casa. E ele não considerava o seu pai como uma autoridade, não. O mais novo, ele sai, ele errou mesmo, mas ele entendeu, o meu pai é uma autoridade naquela casa, e ele vai me receber de volta, eu vou voltar, né? Enquanto o outro que ficou, olha o que ele falou para o pai: o senhor nunca me deu nem um cabritinho para eu comer com meus amigos. Então o sentimento dele, mesmo permanecendo na casa, era como se ele tivesse saído. Eu imagino assim, ele ia descansar, ele ia dormir, mas ele ficava pensando assim: pô, meu irmão está lá cheio de mulher, meu irmão está lá bebendo todas, meu irmão está lá se divertindo, e eu estou aqui, né? Só obedecendo meu pai. Era esse o sentimento dele. Então, ele ficou na casa, mas ele estava com a mente no mundo, né? Por quê? Eu botei assim, só sai da boca aquilo que o coração está cheio, né? Essa frase é um ditado popular que expressa a ideia de que as palavras que falamos refletem os verdadeiros sentimentos e emoções que estão dentro de nós. Ela sugere que quando alguém fala algo, especialmente de forma espontânea, sem pensar muito, as palavras revelam os pensamentos, os desejos, os sentimentos que estão presentes no coração ou na mente da pessoa, né? Enfatizando a importância da sinceridade, da autenticidade na comunicação. Ela sugere que mesmo que tentemos esconder os nossos verdadeiros sentimentos, as palavras que escolhemos usar podem revelar o que realmente pensamos e sentimos, e assim revelamos quem verdadeiramente nós somos. Então, irmãos, o filho mais velho também ele era um mentiroso, ele era um acusador. Por quê? Diz assim, o mais moço disse ao pai: pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabem. E diz mais assim: e ele lhes repartiu os haveres. O pai deu para os dois. A herança foi dada para os dois. Não foi só para o que saiu, né? E o que saiu com pouco, porque ele era o mais novo. A maior parte, eu acho que 75%, se eu não me engano, da herança era do filho mais velho. E o filho mais novo ficava com 25, né? Então ele não saiu com muito, mas saiu. Mas o outro ficou com a sua parte também. E tem um outro detalhe, pastor, que eu pesquisando, lendo, olha o slide número 3 aí. 3. Vou botar aqui também, só para eu poder recordar. Agora eu estou usando o celular, irmãos. Estou aprendendo. Quando o jovem, ele chega para o pai e fala assim: pai, dá minha parte dos meus bens, tem o filho mais velho está lá junto, não está? Vocês não estão vendo aí? Vocês sabiam que somente o filho mais velho, tinha o direito de chegar para o pai e falar assim: pai, eu não concordo? Ele era o único que podia chegar e falar: pai, eu não concordo. A mãe não podia, o outro irmão não podia, um grande amigo do pai também não podia, mas o filho mais velho era o único que podia chegar no pai, num caso como esse, e dizer: pai, eu não concordo que o senhor dê a parte dele.
Se ele falasse, o pai não daria. Mas ele foi omisso. Ele ficou calado. Ele ficou calado. Por quê? Vou pegar minha parte também. Vou me divertir também. Vou gastar também. Mas ficou ali, né, na casa do pai, só reclamando, só murmurando. Então ele foi um mentiroso. Ele foi um acusador. Ele foi uma pessoa mesquinha, um desobediente total, mas estava dentro da casa do pai. Aí eu pergunto, para a gente começar a encerrar, quem é você nesta parábola? Quem é você nesta parábola? Você é o filho mais novo, que errou mesmo, que pecou mesmo, né? Como aqueles pecadores que os fariseus estavam reclamando, porque quando Jesus fala, irmãos, que ele foi cuidar dos porcos, sabe o que Jesus está dizendo dos fariseus? Você está vendo essas pessoas, esses pecadores aqui? Eles estão no fundo do poço, eles estão no chiqueiro, eles estão fedendo, e eu estou aqui fazendo a minha parte, eu estou aqui trazendo a palavra de salvação, enquanto vocês estão só murmurando. Vocês não são os doutores da lei? Por que vocês não estão fazendo? É isso que Jesus está falando. É isso que está demonstrando. Esse filho mais novo são os publicanos, são os pecadores, são os assaltantes, são os assassinos, são os viciados que estão pelas esquinas. E quando alguém vai tentar fazer, ainda vem outro e reclama porque você está fazendo. É isso que Jesus está falando. Eu estou fazendo e vocês estão reclamando. Por que vocês não fazem a sua parte? Eles estão fedendo de pecado, eles estão fedorentos. Eles estão atolados na lama, no chiqueiro, e vocês não estão nem aí. Por isso Jesus coloca ali um porco. Né? E quem você é nessa história? Você é o filho mais novo que se arrepende? Ou você é o filho mais velho, né? Que ele não muda seu pensamento? Bota outra slide ali. Você consegue se alegrar? Botei aqui, né? Para a gente falar um pouquinho lá no comecinho, né? Que Jesus também fala sobre a parábola do homem que perdeu uma ovelha, né? Então ele deixa as 99 ovelhas e vai lá e pega a única que estava perdida. Eu pergunto para você, você se alegra quando você sabe que uma ovelhinha que estava perdida e ela foi achada? Você fica feliz com isso? Porque eu, lá há 20 e tantos anos atrás, né, quase 30 anos atrás, eu era uma ovelha perdida. Mas eu não tinha entendimento. Essa ovelha que esse homem acha aqui é uma ovelha inocente. Ela estava perdida, mas ela não sabia. Ela estava largada lá, mas ela não tinha entendimento de Deus. Então alguém vai lá e pega. Você lembra de você lá no passado? Há tantos anos atrás, quando alguém foi lá e te pegou? Você era essa ovelha. Você não conhecia Jesus, você não foi criado na casa de Deus. Eu não fui criado, eu não sabia nem o que era a Bíblia. Eu fui começar a compreender um pouquinho com meus 27 anos. Como é que é esse negócio mesmo? Né? E fui começando. Então eu era uma ovelha perdida. Eu estava no mundo, mas eu tinha minha inocência. E Deus usa alguém para ir lá e me buscar. Você lembra quem foi te buscar? Você lembra? Pastor lembra. Né, pastor? Esse pastor falou que foi muita insistência. Né? Você tem que lembrar. Quem foi que botou você nos ombros? Você tem que ficar leve com isso. Né? Tem aqui a parábola da moeda perdida, da dracma perdida. Querido, a mulher perdeu a dracma, uma moeda de prata, ela tinha 10, ela perdeu uma. Uma moeda valia um dia de trabalho. Ela perde essa moeda dentro da sua própria casa. Então, ela foi negligente. Ela foi uma negligência em perder aquela moeda. Mas ela procurou. A moeda está dentro da sua casa. Então, você tem que procurar, não sou eu. Você tem que procurar.
E quando você achar, você tem que me convidar para essa festa. Você tem que ficar alegre, porque você achou de volta a sua moeda. Está lá na sua casa. Vai, tira o nome do lugar. Procura o que você perdeu lá na sua casa. Essa é a sua responsabilidade. Mas você tem que ficar alegre. Na hora que você achar sua moeda, alegre-se. É isso que Jesus quer. Alegre-se, porque estamos achando a ovelha perdida, já achamos a moeda perdida, né? Agora, o filho pródigo. O rapaz estava lá perdido. Se entrar alguém ali que está fora do aprisco, você vai ficar feliz? Realmente você vai ficar feliz? Você tem certeza que você vai ficar feliz? Sabe, pastor? Eu entendi assim. Deus me mostrou assim. Por que aquele pai ficava vigiando? Ele ficava vigiando. Ele falou assim, esse garoto vai voltar. Porque o pai conhece o filho que tem. Ele não vai aguentar muito tempo. Ele não vai aguentar muito tempo ficar longe da caminha dele, da comidinha quente dele. Ele não vai ficar muito tempo longe. E ele ficava vigiando. Todo dia ele vigiava. Sabe por que ele estava vigiando também? Por quê? Imagine se aquele irmão mais velho é o primeiro a ver o irmão chegando. O que ia acontecer se o irmão mais velho fosse o primeiro a achar aquele irmão chegando? O pai foi lá, o pai deu banho, o pai trocou de roupa, o pai deu anel, deu túnica, deu sapato. Mas sabe o que aquele irmão ia dar para ele? Nossa, um chute nele. Ele ia dar uma voadora naquele rapaz, que o rapaz ia falar assim, eu estou com saudade dos corpos. Ele ia querer voltar para o chiqueiro do que entrar na casa do pai. Não ia ter alegria. Por que o pai não convidou o filho para a festa? Porque o pai faz uma festa e não convida o seu primogênito. Porque ele ia estragar a festa, irmãos. Não ia ter churrasco. Ele não ia deixar acontecer nada, ele não estraga prazeres. Ele não quer saber de festa, ele não se alegra com você, com a chegada do seu irmão. Mas você se alegra? Você ficaria feliz se entrasse um irmão que já está no mundo, tanto tempo perdido lá, e entrasse ali, você sentiria alegria? Ou você prefere questionar e apontar o dedo para o erro do seu irmão? É só isso que eu sei fazer. Apontar, apontar e apontar. Você fez isso, você fez aquilo, você é assim, você não sei o quê. Entende isso? Até quando? E eu pergunto de novo, quem você é nesta parábola? Você reconhece que Deus te salvou gratuitamente? Como o irmão falou aqui de manhã, não foi de qualquer jeito que Jesus te salvou, não. Foi assim que você falou, irmão? Não foi de qualquer jeito que Jesus te salvou, não, meu querido. Foi preço de sangue, foi muito caro o preço que Jesus pagou por você. Então você reconhece verdadeiramente que Deus te perdoou de todos os seus pecados em Cristo Jesus? Você reconhece isso? Você ainda sente alegria da salvação na sua vida? Porque se você só fica apontando o dedo, você não nem lembra que você é salvo. Você não tem nem tempo para buscar seu irmão, para pensar naquele que está lá fora. Você não tem tempo para isso, porque você só quer apontar o dedo, né? Você não se alegra com tudo que Jesus fez na tua vida até hoje? Você não se arrepende? Porque você tem que entender que nós já passamos pelo novo nascimento. Ou você precisa nascer de novo? Você tem que se analisar. Eu tenho que me analisar. Será que eu preciso nascer de novo? Porque se eu tiver que aceitar Jesus de novo, mas eu aceito. Mas a minha salvação, eu tenho que ter certeza da minha salvação. Eu preciso sentir essa alegria de servir a Deus. Entende isso, igreja? Você precisa se alegrar. Você precisa pensar no outro, naquele que está perdido.
naquela ovelha inocente. Muitos passam e a gente pensa assim, esse aí não é crente, mas a pessoa não tem noção das coisas. E nós é que temos que ir lá e trazer, botar no nosso ombro e voltar de novo. Entende? É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que semear, né? O semeador é quem semeia a palavra. Está aqui os temas. Então nós temos que dar continuidade ao que Jesus mandou. Ide e pregai o Evangelho. E eu vou terminar com um Salmos 51, versículo 12, que está escrito: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, Senhor. Amém, gente? Essa palavra, irmãos, que eu vou deixar para o coração de cada um de vocês, né? E que vocês possam meditar e crer no agir de Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.